Fala curiosos, eu sou o Jean, apresentador do canal Curiosos S.A. e hoje nós vamos falar de um assunto que nós já trouxemos lá no início do canal em 2019. Vamos falar hoje dos santos incorruptos, explicar o que são e explicar quais são os 10 santos incorruptos conhecidos na história. Primeiramente, gostaríamos de saber se você já ouviu esse termo e sabe do que se tratam os santos incorruptos. Lembrando que nesse caso, o termo incorrupto não tem nada a ver com corrupção, mas sim com a capacidade do corpo de não se decompor após a morte. A Igreja Católica acredita que essa capacidade só seria dada a pessoas de coração puro. E por muito tempo, isso foi inclusive um dos critérios quando uma pessoa era candidata à beatificação. Esses corpos acabaram sendo exumados por conta inclusive dessas regras, e foi descoberto que os seus corpos estavam intactos. Cabe também a gente entender que corpos intactos, incorruptos, não quer dizer que eles estavam em perfeito estado. Muitas vezes a aparência é de mumificação, e muita gente relaciona isso com a falta de componentes químicos no local onde eles estavam enterrados para que essa decomposição acontecesse. Porém, alguns desses corpos foram preservados por mais de um século. E alguns desses corpos estão expostos em igrejas, especialmente na Europa, há mais de séculos. Mas também existiram aqueles corpos que na exumação estavam incorruptos e não resistiram às condições do ar e do tempo e acabaram por se decompor. Vamos agora ver quais são os 10 principais santos incorruptos conhecidos na história da Igreja Católica. Primeiro vamos falar de Santa Bernadette de Lourdes. Santa Bernadette de Lourdes faleceu em 1879 e em 1909, ou seja, 30 anos após a sua morte, o corpo permanecia intacto. De acordo com os médicos que acompanharam a primeira exumação, o cadáver se encontrava rígido, mas incrivelmente preservado. Em 1919 ocorreu uma segunda exumação e as condições do corpo de Santa Bernadette permaneciam as mesmas. O mesmo foi observado em 1925, na terceira exumação. Nessa terceira ocasião, o corpo de Santa Bernadette foi coberto por uma fina camada de cera e colocado em uma urna, conforme você pode ver aí nas imagens que nós passamos. Santa Catarina de Bolonha. Quando Santa Catarina de Bolonha faleceu, em 1463, seu corpo foi enterrado diretamente na cova, sem o uso de um caixão, e até onde se sabe não passou por qualquer processo de embalsamamento. Após 18 dias, o cadáver foi exumado e permanecia em perfeito estado, sem mostrar qualquer sinal de putrefação. Maestro Giovanni de Marconova, o médico que examinou a santa na ocasião, não conseguiu encontrar uma explicação para o fato, e então o corpo foi vestido com um hábito limpo e colocado em uma cadeira. Santa Catarina de Bolonha se encontra até hoje, mais de 500 anos depois da sua morte, na capela da Ordem das Clarissas da Igreja de Corpus Domini, em Bolonha. Na Itália, o seu corpo pode ser visto através de uma proteção de vidro. Por certo, a coloração escurecida da santa se deve à ação de milhares de velas que foram sendo queimadas pelos fiéis ao longo dos séculos. Santa Cecília. Não existem informações muito precisas sobre a data na qual Santa Cecília foi martirizada. A sua história só foi registrada no século V, mas acredita-se que ela foi condenada à morte por decapitação entre os anos de 176 e 180, por Turcius Almáquios, então prefeito de Roma. Dizem que o carrasco não conseguiu separar a cabeça do corpo, mesmo depois de 3 golpes no pescoço de Cecília, e que ela ainda agonizou durante 3 dias antes de finalmente morrer. O corpo da mártir teria sido encontrado incorrupto e na mesma posição em que foi abandonado entre os anos de 817 e 824, ou seja, há mais de 600 anos após a sua morte. Mais tarde, em 1599, Cecília voltou a ser exumada e seus restos mortais permaneciam iguais. Foi então que uma estátua, reproduzindo a forma como seu corpo foi descoberto, foi colocada sobre a tumba da santa e ela pode ser visitada na igreja de Santa Cecília,
no Trastevere, em Roma. São Silviano. São Silviano se encontra em exposição na igreja de São Brás, em Dubrovnik, na Croácia. E também é mais um exemplo famoso de santo incorrupto. Ele foi martirizado com um ferimento no pescoço durante o século IV, e até hoje, cerca de 1700 anos após a sua morte, seu corpo ainda existe. O cadáver provavelmente recebeu uma camada de cera para ser preservado, mas mesmo assim é extraordinário que ele tenha resistido por tanto tempo. Sor Maria de Jesus de Ágreda. Maria de Jesus foi uma freira espanhola que morreu em 1665, e seu corpo se encontra até hoje em exposição no convento de La Concepción, localizado em Ágreda, na Espanha, onde ela foi abadesa. Como você pode ver nas imagens que a gente está passando, uma estátua de Sor Maria foi criada para marcar o local de sua sepultura, e o corpo incorrupto, sobre o qual foi aplicada uma fina camada de cera para dar uma cor mais agradável à freira, fica em uma urna de vidro logo abaixo. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, morreu em 1457, e seu corpo incorrupto, embora se encontre bem desidratado atualmente, pode ser visto na Basílica de Santa Rita, em Cássia, na Itália. Segundo alguns rumores, os olhos da santa já foram flagrados se abrindo e fechando sozinhos. E ela também parece mudar de posição no interior da urna de vidro que guarda o seu corpo. Santa Catarina de Labouré. Santa Catarina de Labouré faleceu em 1876, quando seu corpo foi exumado em 1933, ou seja, cerca de 56 anos após a sua morte. Ele foi encontrado incorrupto. Dizem que seus olhos permaneciam tão azuis como no dia em que ela morreu. E atualmente, Santa Catarina de Labouré pode ser vista em exposição em uma capela na Rue du Rac, em Paris. São João Maria Vianney, também conhecido como Santo Cura d'Ars. São João Maria Vianney morreu aos 73 anos no início de 1859 e foi sepultado usando uma máscara de cera. Mas quando seu corpo foi exumado, em obediência aos trâmites necessários para sua beatificação, ele foi encontrado incorrupto, e seu coração foi removido e colocado em um relicário. Atualmente, São João Maria Vianney pode ser visto no Santuário de Ars, na França. Padre Pio, nascido em Pietralcina, na Itália, em 1887, Padre Pio foi um capuchinho, que se tornou famoso por seus estigmas. Após uma longa vida de devoção, ele morreu em 1968, na igreja de Santa Maria da Graça, localizada em San Giovanni Retondo, na Itália. Pio foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002 e seu corpo, supostamente incorrupto, foi exumado no início de 2008. E desde então se encontra em exposição em uma urna de vidro e é visitado por milhares de peregrinos todos os dias. São Francisco Xavier. Também conhecido como Apóstolo do Oriente, São Francisco Xavier nasceu em 1506 na Espanha. E não só ajudou a fundar a Campanha de Jesus, como foi um dos maiores evangelizadores da Igreja, atuando missionariamente no Oriente, sobretudo no Japão e na Índia. São Francisco morreu em dezembro de 1552 na China, mas em fevereiro de 1553 foi exumado e descoberto incorrupto. Aliás, a história do corpo do santo é uma grande viagem. Em março de 1553, após ser exumado, o corpo de São Francisco foi levado a Malaca, na Malásia, onde foi sepultado em um caixão com 2 camadas de cal, para acelerar o processo de degradação e ajudar no transporte de seus ossos. Mas para surpresa de todos, passados 2 meses e meio, o cadáver foi novamente exumado, e depois de a cal ser removida, o corpo permanecia intacto. São Francisco foi mais uma vez sepultado, com uma pitadinha de cal, só que dessa vez diretamente na terra, pois em dezembro do mesmo ano o santo continuava inteiro.
E como não dava sinais de querer se decompor, ele foi enviado assim mesmo até Goa, que era o local no qual São Francisco queria que seus ossos fossem enterrados. Finalmente, em 1637, o corpo incorrupto foi colocado em uma urna de vidro e prata, onde permanece até hoje em exposição na Basílica do Bom Jesus. No entanto, depois de tantas idas e vindas e tanto tempo, São Francisco Xavier se encontra um tanto quanto deteriorado. E vocês, curiosos, já tinham ouvido falar dos santos incorruptos? Sei que muita gente conhece essa história, algumas pessoas não. Nós trouxemos aí um resumo. Depois podemos falar de cada santo em específico, sua história, como eles atuaram durante a vida, como morreram e a história dos seus corpos incorruptos. E eu quero pedir para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações para ficar sabendo de mais vídeos que nós lançamos aqui agora todos os dias. Fiquem todos na graça de Deus e até o próximo vídeo.